paz do Senhor Jesus. Peço que os irmãos se inscrevam no canal, que ativem o sininho de notificação e que curtam o vídeo. Meus irmãos, a palavra nos relata acerca dos reis de Israel e dos reis de Judá. E sempre que a Bíblia ela fala acerca dos reis que reinaram sobre Judá e sobre Israel, a história dos reis diz que ou eles fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, ou fizeram o que era mal diante do Senhor. Não há um meio termo. Em nenhum caso se lê a expressão fez mais ou menos o que era mal aos olhos do Senhor, ou fez mais ou menos o que era bom aos olhos do Senhor. Porém, o texto que eu gostaria de deixar com os irmãos fala acerca do rei chamado Manassés. E o texto nos diz assim, em 2 Crônicas, capítulo de número 33, no verso de número 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Meus irmãos, os reis reprovados pelo Senhor dificilmente tinham uma nova oportunidade. Mas o rei Manassés de Judá, filho de Ezequias, Manassés ele teve essa segunda chance. A palavra fala no início do capítulo 33 que ele fez todo tipo de abominação. Abominação dos gentios, ele edificou altares na casa do Senhor. No capítulo 33, no verso 6, a palavra fala que ele sacrificou seus filhos, que usou de adivinhações, agouros, feitiçaria, consultou adivinhos e encantadores, de forma que ele fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Como nós iniciamos dizendo, muitos reis fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, outros fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, porém esse superlativo de muitíssimo só é usado para Manassés. Manassés fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. Meus irmãos, o cônjuge, quando abandona o projeto de Deus, se distancia do Senhor e passa a viver uma vida dissoluta, uma vida distante de Deus, e dá legalidade para que todo tipo de abominação entre dentro do coração dele, como Manassés fez. Manassés edificou altares dentro da casa do Senhor, do templo de Deus, e o homem, nós somos o templo de Deus. Ele viveu uma verdadeira decadência espiritual, de forma que isso foi muitíssimo mal aos olhos de Deus e provocou o Senhor a ira. Logo, o juízo não tardou. A palavra nos fala que Deus se cansou da maldade do rei Manassés e trouxe sobre eles os capitães do exército da Síria. Jerusalém foi invadida pelo poderoso exército da Síria, que era a potência dominante da época. Manassés foi preso com ganchos, cadeias e levado para a Babilônia. E nós podemos ver isso a partir do versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército, os quais prenderam entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Não foi o inimigo quem trouxe até ele, foi o Senhor quem permitiu com que o juízo viesse até Manassés. O mesmo Deus que há pouco tempo atrás tinha livrado seu pai Ezequias do jugo da Síria, não poupou a Manassés. Meus irmãos, a esposa e o esposo, quando se distancia do Senhor, o caminho deles é um caminho de sofrimento, para que haja o arrependimento. E é bem interessante notarmos esse verso 11 que fala que eles prenderam ele entre os espinhais, amarraram com cadeias. Isso lembra até mesmo a oração da cerca de espinhos de Oséias, né? Cercar os caminhos com espinhos, com sebes, com muros. Ele foi preso, os seus movimentos, a sua locomoção, a sua movimentação ficou limitada. Porém, ele foi preso entre os espinhais. E o que isso quer dizer? Se ele tentasse ali se mexer, se ele tentasse ali resistir, ou até mesmo fugir, ele se feria. Aquilo ia ferir ele a cada movimento, por mínimo que fosse. Amarraram com cadeias e o conduziram à Babilônia. Meus irmãos, não é diferente. Quando o juízo de Deus vem, ele vem para tratar o homem. Manassés foi humilhado, preso e deportado do seu reino. No cativeiro, na Babilônia, ele mudou a sua atitude. E isso às vezes é necessário acontecer com o cônjuge. É necessário que ele vá no fundo do poço, que ele experimente o pior, que ele passe por situações no qual ele nunca pensou que viveria. É necessário que ele seja abandonado nas mãos do inimigo. E o inimigo ele foi usado como juízo. E a Síria foi utilizada como um instrumento de juízo de Deus. E quando foi levado até o cativeiro na Babilônia, Manassés ele mudou de atitude. Não é diferente o cônjuge, irmãos. Quando ele é levado, quando ele é conduzido a circunstâncias extremas, de total decadência, de total falência, quer seja na saúde, quer seja na vida profissional, quer seja no campo emocional, a palavra nos diz que Manassés ele mudou a sua atitude.
Ele se arrependeu amargamente daquilo que ele tinha feito, de todo o mal que tinha praticado, e fez uma oração sincera. A Bíblia nos diz no verso 12 que ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus. Humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Toda aquela situação de juízo, toda aquela situação de sofrimento que ele passou, sendo amarrado como um bicho, um animal preso entre espinhais, com cadeias e conduzido à Babilônia dessa forma, foi o deserto de Manassés. E não será diferente na vida do cônjuge. É necessário juízo para que haja conversão. Porque quando o homem se converte, Deus ele tira o juízo, ele tira o pecado, ele tira até mesmo a angústia, mas ele não tira o arrependimento. Porque o arrependimento é o combustível para que haja transformação na vida do homem, para que haja ali a mudança das atitudes, para que ele não retorne ao caminho de destruição que anteriormente ele trilhou. E Deus, por ser misericordioso e se arrepender do mal, ele ouviu a oração de Manassés e o restaurou. Meus irmãos, no momento de maior angústia, de maior tristeza, de maior adversidade, do esposo e da esposa apartado, que se separou, que se afastou do projeto da família, é o momento em que Deus tratará. É o momento em que o Espírito Santo encontrará a porta de entrada para o coração do cônjuge. E a palavra de Deus, ela entrará no coração do cônjuge, como entrou no coração de Manassés. A palavra do Senhor, ela traz o temor. E o temor, ele traz o arrependimento. E o arrependimento traz a misericórdia de Deus. Deus ouviu a oração de Manassés e o fez voltar a Jerusalém e reconhecer que só o Senhor era Deus na sua vida. Esse caminho de volta para Jerusalém, a cidade da paz, a habitação, a promessa, o local onde Deus tinha estabelecido o seu povo, esse caminho de volta para o lar, para a família, para a casa, ele será percorrido. Porém, há necessidade de que venha sim a aflição, de que venha sim o sofrimento, a dor, para que haja o arrependimento, para que haja o clamor, para que haja a transformação, para que o homem reconheça que Deus é Deus na sua vida, porque é isso que o texto diz, no versículo de número 13. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Para que o homem reconheça que Deus é Deus, muitas das vezes é necessário vir as tempestades mais tenebrosas na vida do homem. E não será diferente na vida do cônjuge. Deus ele permitiu com que Manassés vivesse aquilo, para que Manassés de novo tomasse um caminho de volta, não só para Jerusalém, mas para o Senhor principalmente. Manassés chegou em Jerusalém e ordenou a todo Judá que servisse ao Senhor Deus. Porém, nós sabemos que todo o mal praticado pelo rei foi reparado. Porém, o povo continuou sacrificando a deuses estranhos, fazendo aquilo que, ao longo dos 55 anos de reinado de Manassés, o povo estava acostumado a fazer. Nós sabemos que após a restauração, alguns costumes pode ser que venham com o cônjuge. Pode ser que o cônjuge venha assim com algumas bagagens, que ele venha assim com algumas dificuldades, mas o nosso Deus é poderoso em restaurar. Deus ele fez a obra no coração de Manassés, ele arrancou Manassés do cativeiro, ele ouviu o clamor, a súplica de Manassés, porque ele estava deveras angustiado. E ele se humilhou diante do Senhor. E ele orou intensamente ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua humilhação, a sua oração. E assim será com o cônjuge. Meus irmãos, Deus sabe como trazer de volta aquele que se distanciou. Deus sabe como tocar naquele que foi para longe. O Senhor conhece a trilha. Deus conhece o caminho de volta. Ele sabe como entrar no coração do homem. E como ele entrou no coração de Manassés, para o fazer se arrepender, se converter e ser transformado, assim ele fará no coração dos nossos cônjuges. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz, Senhor Jesus.